Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Celebrando a Recuperação da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. É um prazer muito grande tê-los mais uma vez, mais uma semana conosco, nos assistindo, podendo deliciar de tão grandes mensagens e louvores que aqui são divulgados. Eu queria, meu irmão, meu amado, querido amigo, dizer que esse mês nós estaremos enfocando as nossas ministrações, as nossas reflexões baseada no Setembro Amarelo. Uma temática difícil, sei, mas ao final nós poderemos dizer que foi gratificante ouvir todas essas palestras, essas reflexões que teremos o prazer de ouvir. Nessa noite, nós teremos mais uma vez a nossa querida irmã Cida Araújo, que vai louvar o seguinte louvor: Se Deus Disser. A gente está com muita saudade da Cida, saudade presencial da Cida, mas brevemente nós estaremos juntos. E a irmã Lucimeire vai nos trazer a seguinte mensagem: Setembro Amarelo, a melhor opção é a prevenção. Então, nos preparemos, possamos abrir os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais, para entender quais seja a vontade do Senhor para nós nessa noite. Vamos orar? Bendito e amado Deus, mais uma vez colocamos as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Pai, queremos Te pedir que Tu fales aos nossos corações, nos dê elucidações, ó Pai, nos dê sabedoria, Senhor, para entender as mensagens que vão ser divulgadas, ó Pai. Prepara-se os nossos corações. Sabemos que às vezes são palavras duras, palavras que a gente não gostaria de ouvir, mas a necessidade se faz presente, Senhor. Essa é uma temática muito difícil, mas que Tu cubras de bênção, cubra de sabedoria, Senhor, a irmã Lucimeire, que vai nos trazer essa mensagem nessa noite. Cubra de bênção também a Cida, toda a sua família, e nós nos rendemos diante do Senhor, porque sabemos que a Tua vontade é soberana. Perdoa as nossas imperfeições, livra-nos, ó Pai, do mal, do perigo, nos reveste, Senhor, com a Tua presença. Pedimos isso no nome poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem seu tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, Ele é quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim,
pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem seu tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, Ele é quem vai cumprir. Toda minha ansiedade eu depositei em ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Amém. Agradeço pela oportunidade de poder estar contribuindo com esse ministério e dessa vez falar sobre um assunto que temos tanto, dificuldades e nos esquivamos tanto de falar, que é sobre o suicídio, né? É algo que a gente não gostaria de estar falando, porque se trata de morte, né? Se trata de assunto triste, assunto que não gostamos de estar entrando em contato. Porém, né, nós temos que realmente entender e aceitar que isso é real, que isso acontece, e acontece a cada instante, em todo lugar, em todo mundo. É triste, não deveria ser assim, não deveria acontecer isso, mas acontece. E nós precisamos também entender que as coisas que são reais, que acontecem, precisam ser faladas, precisam ser esclarecidas. Porque quando a gente fala, quando a gente esclarece, isso faz com que as pessoas se atentem aos riscos, aos perigos e também busquem, de uma certa forma, uma maneira de evitar, uma maneira de proteger-se, de se proteger, de proteger o outro, de se prevenir, né? Então é importante que a comunicação sobre assuntos que são reais, né, que acontecem todo dia, todo tempo, em todo lugar, sejam realmente falados, seja realmente
esclarecido, para que a gente tenha condições de fazer alguma diferença, né, na realidade em que a gente está vivendo, que a gente vive. Então vamos lá, vamos começar, né? Como podemos definir o suicídio, né? O suicídio é aquilo que todo mundo conhece já, é o ato, né, de que alguém comete para tirar sua própria vida. E esse ato é voluntário, né? É uma decisão pessoal em que o indivíduo tem e assim comete, né? Muitas vezes são bem-sucedidos, quer dizer, conseguem, e outras vezes não. Mas é um ato voluntário. O que leva também, né, em segundo lugar, o que leva uma pessoa a pensar em se matar, em tirar sua própria vida? A gente pode refletir um pouco sobre o fato de que nós não nascemos para a morte, né? Ninguém quer pensar na morte, ninguém quer até mesmo falar sobre a morte. Então nós não nascemos para isso, por isso nós temos essa dificuldade, nós temos essas resistências. E nós podemos até pensar um pouco mais sobre como são as nossas reações quando a gente adoece ou quando a gente sofre um acidente, quando a gente tem uma doença terminal, uma doença fatal, né, uma situação em que a gente se encontra à beira da morte. Como é que nós nos comportamos? Como é que a gente vê, né, se depara com essa realidade? A gente fica tranquilo, né? A gente fica esperando ansiosamente, né, por aquele dia? Não. Ninguém espera pela morte, ninguém se prepara para a morte, ninguém realmente deseja a morte, né? Sempre quando ela nos aponta, né, quando ela sinaliza, ela não é bem-vinda, ela é sempre reagida de forma de repulsa, né, e de luta para que não venha a realmente acontecer. Então isso é uma prova que nós não temos esse desejo, e que esse ato, que esse acontecimento, ele é bem-vindo para todos nós. Então o ser humano, ele já tem por si só uma certa distância sobre isso, sobre esse assunto, né? Sobre essa existência, sobre essa realidade de vida. Imagina então alguém que se prepara e que deseja, que se prepara e realiza, né, a sua própria morte. Nós podemos então pensar que esta pessoa, ela não está dentro do seu quadro, vamos dizer assim, normal de existência. Porque quem está feliz, quem está realizado, quem está vivendo um momento, uma vida plena de realizações, de busca de sonhos realizados, de busca de trabalhos concretizados, né, de planos realmente sendo construídos até que chegue à realização, ele está feliz da vida, ele está buscando realmente todos os dias algo mais para poder estar concretizando aquele desejo, aqueles sonhos, e isso traz ânimo, isso traz alegria, isso traz movimento para o ser humano, né? Então, quem está dentro desse estágio, pelo contrário, não quer nenhuma interrupção, principalmente em relação à morte, que é algo definitivo. Então, quem está dentro desse quadro, ele quer vida, certo?
Também aquele que está em plena saúde, em pleno movimento, em plena atividade, né? Ele também está o quê? Querendo que a morte, que esse ato, que esse fato, ele esteja bem distante de si. Então, nós podemos concluir que quando ou como alguém pode estar pensando, né, em se matar, em tirar sua própria vida. É justamente quando ele está em altos conflitos internos, que não consegue lidar com aquilo, e a angústia e a dor, né, da angústia, do desespero, faz com que aquela pessoa só encontre uma saída, a não ser fugir daquela realidade de sofrimento. Então nós podemos concluir que alguém, para estar dentro de um desejo desse, está dentro de um movimento, né, de preparação e de execução da sua própria vida, ele só pode estar vivenciando um momento muito difícil na sua vida, e tão difícil que ele não vê outra forma a não ser se resolver dando fim. Mas não é fim a sua vida em si, porque a nossa essência quer vida. Mas o sofrimento, a dificuldade, os conflitos, as guerras que estão internas, que estão dentro de nós, que nós não conseguimos, né, que ele não consegue realmente desvendar, não consegue resolver, não consegue aceitar, não consegue realmente vivenciar. Então, o fato de alguém estar fazendo, né, se programando para este ato, é justamente um momento de muito sofrimento. Além de não conseguir realizar algumas coisas, né, alguns sonhos, alguns planejamentos, também tem as questões de doenças mentais também, né? Que muitos estão dentro de um quadro, né, de sofrimento psíquico por conta de alguns transtornos que muitas vezes não sabem, não conhecem, e por isso não buscou ajuda, ou muitos até buscou ajuda, mas como não aceita, não consegue compreender como a dinâmica da sua vida precisa ser reavaliada e ser conduzida, aí se envolve com uma irrealidade que não consegue realmente aceitar a sua condição real. Então é importante perceber o seguinte, que o ser humano não nasceu para a morte, então por isso ele não tem essa ideação de morte. Porém, dentro de um quadro doentio, difícil, né, dele se resolver, dele se entender, dele aceitar, ele pode vir a chegar numa situação em que ele só veja a solução desta forma. Então, aqui o suicídio também está vinculado, né? Ao que então se vincula esse ato, esse planejamento, esse pensamento, né? Se vincula em relação a questões críticas que o ser humano, que o indivíduo venha a estar passando. Pessoas que muitas vezes vivenciam frustrações e não conseguem realmente rever essas frustrações, não consegue também ver onde errou para acertar de uma próxima vez, aceitar que nós somos humanos e que nós podemos errar sim, mas também podemos acertar. Temos não só uma oportunidade, mas nós podemos ter outras oportunidades. Temos sim muitas possibilidades
e não somente uma possibilidade ou uma condição, mas nós temos várias formas para encarar, para resolver, para realmente vivenciar as realidades, os nossos contratempos, as nossas também aquilo que a gente não gostaria de ter, de ser, de fazer, mas que naquele momento não conseguimos. Então, muitas vezes, quando o ser humano entra nesse quadro, entra nessa linha de pensamento, né, de frustração constante, isso faz com que ele adoeça. Também a questão de não saber superar determinados tipos de situações, né? Não saber como elaborar tudo, não entender que os momentos felizes acontecem, mas os infelizes também acontecem. E que tantos as questões de felicidade, os momentos felizes, de realizações, eles passam, também aquela desagradável, aquela tristeza, aquela decepção, aquela frustração, ela também passa. Então, muitas vezes, a gente vê indivíduo que não consegue ver isso, não consegue sentir isso, essas diferenças e essas realidades constantes da nossa vida. E acabam acumulando ressentimentos, acumulando insegurança, medos, que vai adoecendo e que vai também se afastando da sua sociedade, do seu habitat. E isso é muito perigoso. Isso faz com que ele continue ruminando, né, pensamentos destrutivos ou pensamentos que não anima, né, que desanima, né, a palavra desanima ele, e ele vai chegar a um ponto que não consegue mais ter forças, né, para lutar, para reagir quanto àquela situação. Também ele também está vinculado a doenças mentais, né, como por exemplo a depressão, que tem que o indivíduo com depressão, ela tem uma forma negativa de ver a vida, de se ver, né, e de estar ali presente. Então, é difícil para ele entender que também aquilo vai passar, aquela fase vai passar, que um tratamento vai estar dando uma condição melhor de vida amanhã. E muitas vezes ele se desespera, né? E aí se entrega. Também tem os transtornos ansiosos, né? De ansiedade, que também tem a bipolaridade, que são doenças mentais que precisam ser tratadas medicamentosa, mas também terapeuticamente. Ambiente familiar propício, muito importante. Pessoas ao seu redor que também vai estar proporcionando para que essa pessoa tenha uma qualidade, né, de vida, mesmo sofrendo por esses transtornos. Então, precisamos entender que, primeiro, o suicídio, ele é algo que o ser humano busca esse recurso por uma questão de acabar o sofrimento, da sua preocupação, da sua angústia, mas não de querer se matar, tirar a sua própria vida por um desejo saudável, tá? E a outra questão, né, que tem que ter momentos, vamos dizer assim, tem que ter uma razão de ser. Muitas vezes a gente está com alguém próximo de nós, que está vivenciando determinadas fases da sua vida, que muitas vezes a gente se afasta
porque acha que o melhor é ele estar sozinho, ele está resolvendo o problema, que nós temos muitos problemas, então nós não vamos estar preocupados com o problema dos outros, não temos como resolver, né? E é muito importante que o suicídio, saber que o suicídio pode ser prevenido. E pode ser prevenido por nós que não estamos dentro desse quadro, principalmente porque nós estamos dentro de um olhar real. E aquele que está sofrendo, ele não está num olhar real de vida, né? Ele está dimensionando os seus problemas e está diminuindo, minimizando as soluções. Então é importante que, se nós estamos do lado, se é um amigo, se você é um amigo, se você é pai, se você é mãe, se você é um parente, seja o que for, é importante que você esteja próximo, não se afaste, busque ajudar dentro de uma prevenção. Quando você vê alguém com essa dinâmica, né, de muitas perdas, de muitas revoltas, de falta de aceitação da realidade que ele vive, sempre buscando algo a mais que ele não consegue, ele faz planos muito alto para a sua condição, ajudar, ficar próximo e ajudar com conselho, com uma palavra, com uma orientação, para que ele possa estar, vamos dizer assim, caindo na sua realidade. E caindo na sua realidade, ele não, vamos dizer assim, para ele não cair na frustração. É claro que a gente não vai estar conseguindo, vamos dizer assim, salvar todo mundo, ou estar, a nossa palavra, todo mundo vai aceitar e vai ficar bem. Não é isso. Mas nós podemos fazer a nossa parte. E fazendo a nossa parte, eu entendo que é suficiente para que a gente possa contribuir para essa prevenção do suicídio. O ser humano precisa do outro. Nós somos seres sociais. Quando você vê alguém que está se afastando do meio, né, do convívio social, observa, procure saber o que está acontecendo, o que você pode ajudar. Se você não puder ajudar, ou se ele não aceitar a sua ajuda, busque alguém mais próximo dele, que ele mais confia, que ele mais aceita, né? Para que aquele também possa contribuir, seja também uma rede de apoio, de ajuda, né? De aproximação e de orientação e de realmente um apoio para que ele possa sair daquela situação. Precisamos entender que nós somos seres humanos e ninguém melhor do que os seres humanos para entender os seres humanos. Quando a gente usa a empatia, quando a gente vê que o outro necessita de ajuda e que nós, pelo menos um pouquinho, podemos contribuir com ajuda. Podemos, pelo menos um tantinho, a gente pode estar realmente ajudando alguém a olhar de modo diferente, a agir de modo diferente, a resolver determinados tipos de problemas. Mas é importante que a gente esteja atento, porque o suicídio, ele é algo existente, é algo que acontece todo instante. E nós precisamos estar atento a quem está do nosso lado. Melhor do que nós sermos encontrados ou procurados para estar salvando no momento do perigo. Que sejamos agentes de prevenção e que neste mês de setembro, que é o mês, né, que nós consideramos da prevenção, né, da campanha de prevenção do suicídio, nós possamos refletir sobre todas as mensagens que teremos oportunidades de ver, de ouvir,
de participar, para que tenhamos uma postura, né, cada vez melhor diante ao nosso próximo, para que a gente possa realmente ser instrumento, né, vivo para a salvação de muitos, né, na hora do desespero. Que possamos ter aí muitos resultados de salvação para aqueles que estão em desespero. Sejamos instrumento para isso. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Lucimeire, eu sou psicóloga clínica e sou educadora cristã. Sempre que precisar, nós estamos aí. Obrigada. Queremos agradecer mais uma vez essa série de mensagens que vamos ouvir, e essa especificamente da Lucimeire foi uma mensagem que mexeu, Senhor, com os nossos corações, com a necessidade de saber o que essa coisa é viva, essa coisa é presente em nosso meio. Quantas pessoas nós temos sabido, Senhor, que cometem suicídio? Que Deus possa orientar, capacitar cada pessoa, Senhor, para que tome decisões corretas. Pai, eu queria deixar um texto da palavra de Deus que está em Salmos 37, capítulos 8 e 9, que diz o seguinte: deixa a ira e abandone o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Eu vou deixar no slide com o número do texto para que possamos refletir durante essa semana. Que tenhamos uma noite abençoada, uma vida rica na presença do Senhor. Esse é o nosso desejo, e creio que é o desejo do Senhor, que nós tenhamos todos a presença dele viva em nossas vidas. Uma noite abençoada. Amém.